Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Carolina Samara Rodrigues, sou uma mulher jovem, de cabelos longos, castanhos, tenho olhos verdes, sou alta e atrás de mim tem uma parede branca e estou usando uma blusa de cor branca com detalhes pretos. Sou professora de português e espanhol do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, campus Ponta Porã. E agradeço pela presença de todos e todas. É com imensa alegria que damos as boas-vindas a todos vocês para a oficina de audiodescrição organizada pelo NAPNE do IFMS Campus Ponta Porã. Além de darmos início às nossas atividades de hoje, vamos conhecer um pouco sobre o NAPNE. A apresentação do NAPNE são os núcleos de atendimento às pessoas com necessidades educacionais específicas, núcleo de natureza consultiva e executiva. Tem como finalidade definir normas de inclusão a serem praticadas no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, IFMS, e promover a cultura de convivência, respeito às diferenças, buscando a superação de obstáculos arquitetônicos e atitudinais, de modo a garantir democraticamente a prática da inclusão, de modo geral, como diretriz na instituição. Os NAPNES estão presentes nos 10 campi. A audiodescrição, tema da nossa oficina, é um recurso que traduz imagens em palavras, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão consigam compreender conteúdos audiovisuais ou imagens estáticas, como filmes, fotografias, peças de teatro e outros. O recurso é direcionado ao público com deficiência visual, mas pode beneficiar outros públicos com outras deficiências e idosos. Ele é normalmente utilizado em produtos e serviços culturais, educacionais e de entretenimento, através da disponibilidade das descrições de diversas maneiras, permitindo um acesso mais amplo e contemplando a todos. Agradecemos, de forma especial, aos nossos palestrantes e aos que nos acompanham pelo canal do YouTube, as intérpretes de Libras que nos apoiam neste evento e a equipe do StreamYard. Faremos neste momento a audiodescrição dos intérpretes, pois estarão com os microfones fechados durante a oficina. Kaylee, mulher jovem, branca, cabelos escuros, encaracolados, na altura dos ombros, usando uma blusa preta, ao fundo tem uma parede branca com prateleira bege. Kemile, mulher jovem, morena, cabelos castanhos, lisos e longos, olhos castanhos, usa uma blusa preta, lisa, está sentada e ao fundo tem uma parede lisa branca. Semir, mulher branca, pele clara, cabelos e olhos escuros, cabelos longos, lisos, usando uma blusa preta. Ao fundo tem uma parede de cor branca. Angélica, mulher negra, cabelos preto com coque, usa óculos, olhos castanhos, escuro, usando uma blusa preta, ao fundo uma parede lisa e branca. Tânia, mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos claros, grisalhos, na altura dos ombros, presos em um rabo de cavalo, usa óculos de grau, com aros pretos, usa uma blusa preta, com uma parede lisa bege ao fundo. Convidamos neste momento o professor Isidro dos Santos de Lima Júnior, diretor-geral do campus Ponta Porã, para dar as boas-vindas. Olá, boa tarde a todos. Comissão organizadora desse grande evento. Parabenizar a Tânia novamente por estar à frente disso. A professora Carol também, que está aqui presente, os intérpretes, e também aos palestrantes. E claro que o professor Ricardo, a quem eu tenho estimada consideração e admiração pelo seu trabalho, seu brilhante trabalho que ele vem desenvolvendo no IFMS e também durante seu doutorado. Então, acreditamos que aqui no campus Ponta Porã, a equipe do NAPNE vem realizando um trabalho muito bonito, muito forte, capacitando, organizando eventos, organizando atividades dentro da cidade, dentro da instituição. E essa oficina, nós acreditamos também aqui no IFMS e no campus Ponta Porã, que ela vem a somar dentro de todas essas ações que já vêm sendo realizadas.
Então, desejo um ótimo dia, né? Agora uma ótima tarde a todos, né? Que vocês possam aproveitar esse momento. Ótima tarde, pessoal. Agradecemos ao professor Isidro pelas suas palavras e convidamos os palestrantes, o professor do IFMS Campos de Dourados, Ricardo Augusto Lins do Nascimento, e a professora Maria Cândida da Silva Aves, TVE, Fertel, Rádio e TV Educativa. O professor Ricardo é docente na área de desenvolvimento web, graduado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e em Pedagogia pela Unigran. É especialista em melhoria do processo de software pela Universidade Federal de Lavras e possui mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal da Grande Dourados. A professora Maria Cândida é especialista em audiodescrição pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, possui graduação em Pedagogia pela Universidade do Oeste Paulista, São Paulo, tem experiência na área da educação, com ênfase em educação especial e inclusiva e em projetos culturais acessíveis. Trabalha desde 1986 na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, sede. Foi coordenadora do Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual do Estado de Mato Grosso do Sul, CAP-DVMS. Ocupou o cargo de presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Mato Grosso do Sul, CONCEP-MS, 2013 a 2015. Participa do projeto de extensão da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS, Inclusão nas Telas, e da Rede Nacional de Leitura Inclusiva, coordenado pela Fundação Dorina Noil, para cegos. Desenvolve estudos, projetos e coordena um grupo de trabalho, Eventos Acessíveis MS, com a oferta de recursos de acessibilidade em Libras e audiodescrição, recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência visual em produtos. Atualmente está na TVE Fertel, Rádio e TV Educativa. Neste momento, passo a palavra ao professor Ricardo Augusto e à professora Maria Cândida. Olá, boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui com você. Vou me apresentar. Eu já fui apresentado, vou me descrever. Eu sou um homem, 45 anos de idade. Estou com uma camisa branca social nesse momento. Estou usando um headphone. Sou moreno, de pele clara, cabelo preto, uma barba preta, mas agora eu já preciso dizer que tem muitos fios grisalhos, é uma característica de família. A gente permanece com os cabelos pretos, mas a barba vai ficando grisalha. Estou aqui no meu ambiente de trabalho, né, no home office, no meu escritório. Ao fundo tem uma guitarra e um violão, que são minhas paixões. Amo música. Uma parede verde e um quadro de luz ali, aparecendo também branco. Passo a palavra para a professora Cândida, que vai iniciar, e a gente vai alternando nesse bate-papo, nessa oficina, né? Nós vamos falar sobre audiodescrição, e no final poderemos responder perguntas. Caso haja perguntas, questionamentos, vocês podem deixar no chat, até por uma questão de organização das perguntas, coloca assim, maiúsculo, pergunta, e aí na frente a pergunta para a pessoa que vai organizar para a gente poder identificar melhor as perguntas, tá bom? Professora Cândida. Boa tarde a todos. Para mim também é uma alegria poder estar aqui junto com o professor Ricardo, que eu tenho admiração já tenho, né? Já venho tendo essa admiração pelo trabalho que ele desenvolve. E eu sou uma mulher de 58 anos, tenho os cabelos castanhos, compridos, abaixo dos ombros, lisos, meus olhos são castanhos, eu uso um óculos de aro marrom
Estou usando uma blusa estampada, com folhagens coloridas, uso brinco, eu tenho nariz fino, minha pele é branca, e boca pequena e rosto alongado. E é isso. Para mim, uma alegria poder estar aqui. Nós vamos usar aqui um recurso, alguns slides. Vamos lá. Muito bem. Então, estamos projetando um slide branco e a cor da letra preta. Não teremos uma ou outra imagem que aparecendo a gente pode descrever. Então, é uma moldura, oficina de audiodescrição, Maria Cândida da Silva Abes e Ricardo Nascimento. Muito bem. E os slides, eles têm todos o mesmo padrão, um título acima com um fundo laranja e todas as fontes pretas. Né? Bom, gente, eu tenho uma grande alegria de estar aqui no campus Ponta Porã. Eu sou professor do IF Dourados, mas a minha trajetória começou aqui no campus Ponta Porã. Então, eu fui estudar tecnologia assistiva porque, quando ingressei no campus Ponta Porã, no IFMS, tivemos um estudante cego. E isso me levou a pesquisar tecnologia assistiva, fiz o meu mestrado para descobrir quais são os recursos de tecnologia assistiva. E no doutorado eu pesquisei audiodescrição, fiz uma disciplina de audiodescrição no doutorado. E, além de pesquisar, nós desenvolvemos um recurso, mas isso fica um pouquinho mais para frente. Por enquanto, nós vamos falar alguns conceitos, algumas definições. Eu vou deixar também uma grande dica para vocês de acesso a esse material, tá? Que nós vamos usar aqui. Tá? Então, nós temos um curso livre para quem quiser receber aí essa qualificação. Bem bacana, um pouquinho mais para frente eu vou falar onde está, como vocês podem acessar. Mas vamos lá. Pessoas com deficiência visual. Do Brasil, esse é censo 2010. Nós temos 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência visual. Né? Isso é uma informação, é um ponto de partida, né, para a gente chegar no porquê nós estamos aqui hoje. Existe um conceito de comunicação, e aí, junto com esse conceito, já vem a palavra acessibilidade. A comunicação, ela abrange línguas, visualização de textos, o próprio Braille, que é um recurso fundamental. Às vezes as pessoas acham que porque eu mexo com tecnologia, eu desenvolvo site, a gente minimiza a importância do Braille. De maneira nenhuma. O Braille foi um divisor de águas e continua sendo, e é fundamental no processo de alfabetização. Comunicação tátil, caracteres ampliados, dispositivos de mídia acessível, né, que é a área que eu atuo mais, e assim como linguagem simples, escrita, oral, sistemas auditivos, meios de voz digitalizada, que são sintetizadores, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Vários formatos, mas o importante que está destacado aqui é comunicação acessível. Né? Então, o objetivo é acessibilidade. A comunicação ela precisa ser acessível. Se nós usamos meios de comunicação que não chegam para todos, então nós estamos num processo de exclusão. Tá? Daí vocês estão tendo acesso à audiodescrição das pessoas, dos cenários, por isso existe aqui intérprete de Libras, né, porque é comunicação acessível, esse é o objetivo. E aqui isso vem do artigo 2º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, fomentado. Nós não vamos ficar aqui muito focados em legislação, mas daremos os caminhos se você quiser se aprofundar nisso.
tá? Na questão da legislação. Conversando com a professora Cândida, a gente resolveu não ficar muito em leitura de leis e decretos e a gente falar mais sobre a questão prática mesmo da audiodescrição. Bom, a audiodescrição, então, uma das alternativas, né, nós estamos falando de comunicação acessíveis, aí entra a audiodescrição. É um recurso que vem para facilitar o acesso a conteúdos. Audiovisuais, que são filmes, teatro, palestras, eventos, que é a especialidade da professora Cândida, que é o que ela está trabalhando hoje. A gente estava conversando hoje que ela está, por exemplo, preparando uma audiodescrição de um espetáculo de dança. Já pensaram? Que desafio? Eu não me atrevo, não estou ainda nessa condição. E aí vem imagens estáticas, aí eu me atrevo, né? Então, nas minhas pesquisas, no meu doutorado, a gente focou mais nessa vertente da audiodescrição, que são as imagens estáticas. Fotografias, gráficos, planilhas, museus, obras de arte para pessoas com deficiência visual. Muito bem. O símbolo da audiodescrição é importante a gente fazer esse registro. Tá? Então, você tem as palavras AD. O símbolo da audiodescrição é composto pelas letras A, D, sendo que à direita do D existem 3 sinais de parênteses, né? Que eles vão lembrar as ondas sonoras se propagando. Tá? Então, é o símbolo da audiodescrição. Uma definição, existem vários autores que já apresentam definição de audiodescrição, mas a gente precisa fazer a referência para a Lívia Mota, que é uma precursora, que é uma professora precursora do tema no Brasil, uma autoridade no assunto. Ela escreveu os primeiros textos, as primeiras publicações, e é realmente uma referência muito importante para a audiodescrição. Então, segundo Lívia Mota, é uma atividade de mediação linguística, uma modalidade de tradução intersemiótica. Aí eu abro um parênteses, porque é importante a gente aprender os termos. Que palavra é essa? Intersemiótica. É quando você tem 2 signos. Então, você tem o visual e você tem o verbal. Tá? Então, essa tradução intersemiótica, e aí ela explica isso na própria definição, né? Vírgula, que transforma o visual e o verbal. Então, isso é algo que vem de Lívia Mota, abrindo possibilidades para maiores possibilidades maiores de acesso à cultura. Olha que importante, a informação, contribuindo para a inclusão. E quando a gente fala de inclusão, nós temos 3 dimensões da inclusão. A inclusão cultural, a inclusão social e a inclusão escolar. Né? Muitas vezes a gente fala muito da inclusão escolar, mas a inclusão ela deve ocorrer em todas as dimensões das nossas vidas. Né? Então, por que deixar de fora a inclusão cultural? Por que deixar de fora a inclusão social e a gente só falar de inclusão escolar? Né? Então, é um recurso de tecnologia assistiva, isso também já é outra definição, para acessibilidade nessas 3 vertentes. Inclusão cultural, social e escolar. E, além das pessoas com deficiência visual, a audiodescrição amplia também o entendimento de pessoas com deficiência intelectual, idosos e disléxicos. Né? Então, como já foi falado também na introdução pela professora Carolina. Uma outra definição aqui que eu achei, nós achamos interessante destacar, a professora Eliana Franco, né? A audiodescrição é um recurso de tecnologia assistiva que permite a inclusão das pessoas com deficiência visual junto ao público de produtos audiovisuais. Então, aqui já é algo mais voltado para audiovisual. Né? Tradução de imagens em palavras. É, portanto, também definido como modo de tradução audiovisual intersemiótico. Vem de encontro ao encontro da definição de Lívia Mota. Né? Onde o signo visual é transposto
para o signo verbal. Tranquilo até aqui, professora Cândida? Sim, tranquilo. Olha só, eu gostaria de indicar de pronto o site Bengala Legal, desenvolvido por Marco Antônio de Queiroz, cego, né? E ele foi o autor desse site, foi uma grande referência para mim também esse site durante as minhas pesquisas. E Marco Antônio de Queiroz, ele diz que faz a referência àquela frase famosa, né? Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Pois bem, a audiodescrição é muito mais que estas 1000 palavras, né? Então, vocês querem... Esse site Bengala Legal é um site referência de acessibilidade web, né? Então, ele tem muito conteúdo. Visitem o site Bengala Legal e vocês vão ter acesso a bastante informação muito bacana. Ricardo. Sim. Eu sou de uma geração mais antiga e eu tive oportunidade de conhecer o Mark, era o nome dele. Mark. Mark era o apelido, né? Digamos assim. E ele foi a primeira pessoa cega a ser jurado em filmes acessíveis, como jurado de uma mostra de cinema. E ele era uma pessoa, assim, um ativista mesmo pela acessibilidade. E hoje ele já não está mais conosco, mas é uma pessoa, uma referência. Ele tem algumas palavras deles em livros da professora Lívia por conta disso. Ele era uma pessoa bem especial nessa área. Mas o site continua, tá, gente? Continua. Ele não está, mas o site está lá e continua sendo uma referência. Muito bem. Como já foi citado, né, a audiodescrição também é voltada não somente para pessoas com deficiência visual, mas pessoas com deficiência intelectual, idosos, né? Hoje, e também existe os audiobooks, as pessoas estão utilizando recurso de audiodescrição também, às vezes sem nenhuma deficiência, sem nenhuma síndrome, né? Mas para idosos, para pessoas com dislexia, autistas, déficit de atenção, e pessoas sem deficiência, como eu citei. Muito bem. Onde ocorre a audiodescrição? Né? Ela pode ser utilizada em diversos contextos. No teatro, no cinema, na televisão, museus, livros, palestras, eventos, nas aulas e na internet. Eu vou pedir agora para a professora Cândida falar um pouquinho sobre a atuação de audiodescrição nesses contextos. Na internet é através dessa hashtag, né? Para cego ver, que hoje foi uma professora da Bahia, né? A Patrícia Braille, que teve essa iniciativa de começar a descrever nas redes sociais. E isso tomou uma proporção que virou uma hashtag e as pessoas, ela dá curso até, inclusive, para ledores, né? E de como aplicar a acessibilidade nas redes sociais. Hoje, a gente sabe que existe, pela tecnologia, muitas maneiras de tornar acessível um conteúdo imagético que está na rede social. E, inclusive, no Instagram, né, no Facebook, eu sei que a pessoa faz a descrição e o leitor de tela, quando passa, você deve entender mais do que eu dessa parte. Ele faz a leitura da imagem. Antigamente, quando não tinha esses aplicativos, ele passava e ficava só dando xixi, sons, e não dava a descrição da imagem. E isso é importante a gente também, como usuário das redes sociais, ter essa prática de colocar uma fotografia, postar alguma coisa e fazer
Pode utilizar para cego ver, para todos verem, o importante é descrever. Muito bem. O papel do audiodescritor. Existe aqui uma imagem, tá? Uma imagem onde tem uma cabine. Dentro da cabine tem uma pessoa, que é o audiodescritor, está com um headphone, com um script nas mãos, um roteiro nas mãos. Envolvendo essa cabine tem um fone de ouvido, né? E a frase profissional que transforma imagens em palavras. E em volta, várias, como se fossem fotos, né? Simbolizando tipos de eventos. Então, você tem ali o que parece uma palestra, talvez uma igreja, um casamento, duas pessoas se beijando, vestido de noivo e noiva, ali descrevendo um museu, uma imagem de um museu, que é uma pessoa sentada, né, na frente de obras de arte. Do lado direito, um simbolismo de fita, como se fosse uma fita, né, antiga de um filme, com o casal se beijando e a palavrinha fim ao lado. E um outro card, como se fosse um teatro, né, aparece ali as cortinas, e abaixo uma notação musical, uma pauta musical, com a clave de sol, algumas notas e um casal dançando. E abaixo disso tudo, pessoas, alguns com fone de ouvido e outros não, misturados, e assinado por Ricardo Ferraz. E nós vamos ouvir agora a professora Cândida falando sobre o papel do audiodescritor. Só para esclarecer, eu faço audiodescrição de imagens estáticas, mas eu não tenho experiência, como a professora Cândida tem, de fazer audiodescrição. A gente estava conversando, ela está fazendo, por exemplo, um evento de dança. Você sabe o que é fazer audiodescrição de um especial de dança? Então vamos agora falar sobre o papel do audiodescritor. Muito bem. O papel do audiodescritor. Então, a pessoa que quiser ter essa vontade de aprender a fazer audiodescrição, ela tem que ter, antes de tudo, um bom vocabulário, uma voz nítida, com pronúncia pausada e em bom volume. E também empatia com pessoas com deficiência visual, que é o público primeiro desse recurso. Ele atende outros públicos, mas o público pensado inicialmente foram as pessoas com deficiência visual, por conta de não ter acesso às imagens através do canal visual. Então, muitas vezes, para formar uma imagem sem a visão, a pessoa recorre a outros sentidos. Mas a gente sabe que ainda ficam faltando muitas informações, porque às vezes não tem como a pessoa saber exatamente detalhes se não tiver a informação acessível. E essa empatia, ela aproximará o audiodescritor das pessoas aonde ele realiza o seu trabalho, né? Então, muitas vezes, assim, em eventos, a gente fecha um grupo no WhatsApp para ver quem vai, combina, porque esse público das pessoas com deficiência visual ficaram muito excluídos da parte cultural. Por não ter acessibilidade, deixaram muitas vezes de frequentar teatro, de ir no cinema, e não que a audiodescrição ela não exista, ela foi criada agora. Não, já tinham pessoas que iam no cinema, levavam o irmão e o irmão sussurrava
descrição cochichada. Então, isso também traz, só que hoje a audiodescrição ela é um recurso profissional. Então, a pessoa precisa estudar, se apropriar do conceito e de muitos elementos para poder fazer isso de forma profissional. E então, ela vai planejar o que vai ser audiodescrito para a pessoa poder entender. Então, eu não chego e faço do nada a audiodescrição no espetáculo de dança. Eu tenho que estudar aquele solo, aquele tipo de dança, se é uma dança contemporânea, se é uma dança clássica, para poder eu passar realmente o que ocorre no momento da dança, qual é para as pessoas poderem ter a fruição, assim como quem escreve. E para o audiodescritor, ele também tem que ser objetivo e ter uma capacidade de síntese. E ele pode exercer diferentes papéis no processo de audiodescrição. Primeiramente, ele pode ser roteirista, é quem vai fazer o roteiro ou pré-roteiro. Por exemplo, para o espetáculo de dança, eu fiz um pré-roteiro. Depois, eu passo pelo consultor, que necessariamente é uma pessoa cega ou com baixa visão, que também é um estudioso da audiodescrição, e essa pessoa vai ajustar esse roteiro de forma que fique compreensível às pessoas com deficiência visual. E o trabalho é feito bem junto. Eu tenho uma pessoa que fez o curso de consultoria para pessoas com deficiência, para audiodescrição, que é a Leia, e a gente trabalha muito junto nessa questão dos eventos que a gente faz. E também tem o narrador, que poderá ser o roteirista ou não. Então, nesse sentido, o roteirista pode ser ele mesmo o narrador ou pegar um profissional da voz para fazer essa locução. Se é um filme infantil, ele escolheu uma voz de criança. Então, tem toda essa diferença, diversidade de opções. Eu gostaria, a gente separou aqui alguns exercícios, mas talvez não seja possível a gente tocar agora, mas eu vou colocar isso daqui depois no chat. Ou vocês podem depois entrar no YouTube e fazer essa busca. Tá? Bom, Projeto para Todos, publicado no canal Ver com Palavras. Então, só o registro para vocês entrarem, né, professora Cândida, no canal do Ver com Palavras, tá? Que tem material com audiodescrição, vídeos com audiodescrição. Esse canal é da professora Lívia Mota. É a empresa dela, Ver com Palavras, e aí tem muita coisa também de informação, de eventos que ela faz, muito legal. Então, fica essa recomendação para visitarem o canal Ver com Palavras e também o canal da Turma da Mônica. O canal mesmo da Turma da Mônica no YouTube tem alguns vídeos, alguns filmes, né? Porque a Turma da Mônica não é só gibi, eles também têm animações. E eles fizeram algumas animações com audiodescrição. Esse da Caixa é belíssimo. E eles pegaram um difícil. Eles não pegaram um fácil para fazer isso. É cheio de simbolismos e mudança de cenários. Muito interessante. Depois fica a dica para assistirem esses exemplos, né, de audiodescrição. Então, eu vou estar falando as etapas para um roteiro de audiodescrição. Inicialmente, quando você está diante de uma imagem,
você vai nomear e identificar o que você está vendo. Tipo assim, o que você vê? O que? Aí você nomeia e depois você fala o que? Quem? Quem é? Um homem, uma mulher? Como ele está, o estado emocional, você localiza essa pessoa, e tanto espacial como temporal, e no ambiente, em que ambiente ele está, e você também qualifica com os adjetivos, né? Como é essa pessoa, se ela é alto, magro, descreve realmente qualificando. E a ação também você traz com os advérbios, tá? O que ela está fazendo? Está parada? Está procurando algo na bolsa? Está caminhando? E situa também quando, onde, né? Através do no período. São períodos curtos, mas são informações que você necessita dar. O enquadramento de câmera, de onde essa pessoa fala, se é uma vista aérea, vista do alto, de cima para baixo, ou de baixo para cima. Tem áudio, hoje até eu participei de uma discussão que ficou a respeito de cinema. Então, alguns consultores não gostam que usa a câmera, desliza, a câmera vista do alto. E uma professora audiodescritora, ela falou que ela acha importante a pessoa cega também conhecer os planos de enquadramento, porque o cinema é câmera. São fotografias, né? Mas ela tem toda a perspectiva da câmera. O que não precisa é você ficar usando o termo câmera, mas você fala vista do alto, né? De frente para nós, ou do ponto de vista, e assim você referencia esse enquadramento. Os sons também têm que ser referenciados, por exemplo, você descreve, a pessoa ouve o barulho de água e não sabe, não vai saber se você não falar que é ou um rio, um riacho, ou uma torneira aberta. Então, tem que referenciar o som, estruturar o tempo verbal com linguagem simples e objetiva. E descrever também elementos visuais verbais, crédito, legenda, intertítulo. Isso você não precisa, no início de um filme, por exemplo, você falar todos os créditos enquanto está tendo imagens lá. Você pode deixar para fazer isso tudo no final. Quando acaba o filme, você dá os créditos finais, para não atrapalhar a fruição da obra. E também respeitar a música, né? Respeitar a obra em si, o autor da obra. Se você quiser completar alguma coisa mais, Ricardo. Na verdade, alguns elementos aqui a gente vai aprofundar um pouco mais. Isso aqui é só uma lista, né? Mas nem sempre, por exemplo, na descrição de imagens, nós vamos ter todos esses elementos, né? Por exemplo, nós vamos falar no final sobre descrição de imagens e um banco de dados que nós desenvolvemos. Então, a gente não tem, por exemplo, ação. Pode ter uma imagem estática e aquele objeto não está em movimento, não está fazendo. Então, não necessariamente, por exemplo, se são imagens, não vai ter sons, não vai ter o tempo verbal. Então, essas etapas de roteiro para eventos, quando a gente vai fazer de imagens, simplifica bastante, né? Porque é o foco mesmo sobre as características. É mais o primeiro, segundo e terceiro item, né? O item 1, 2 e 3 é que vão ter mais ênfase quando a gente vai fazer descrição
audiodescrição de imagens. Mas continuando, aí você tem essa questão. Na descrição de pessoas. Normalmente, tem umas regrinhas, umas diretrizes que a gente utiliza para facilitar para a pessoa cega poder construir a imagem mental, porque ele vai construir uma imagem mental a partir dos elementos que a gente oferecer. Então, eu vou descrever uma pessoa, eu inicio pela faixa etária, essa mulher de aproximadamente 70 anos, posso dizer a etnia ou não, a cor de pele, muito importante, embora eu, assim, particularmente, quando eu vou descrever uma pessoa, eu procuro saber como essa pessoa se vê, como ela quer ser chamada, se é cor de pele moreno, negro, porque hoje isso tem dado, assim, discussões, tem muitas discussões em termos de colorismo, de tantas coisas, então é importante respeitar a vontade da pessoa, do usuário ou da pessoa que você vai descrever. Cor de pele, né? Cabelos, a cor dos cabelos, se são lisos, cacheados, se são compridos ou curtos, a estatura, se é alto, baixo, estatura mediana, os olhos, a cor dos olhos. Se quiser entrar em detalhes, dependendo do produto, você, como o professor falou, você entra em detalhes. Se não, você não precisa falar formato de olhos, amendoados. Isso vai ser mais numa parte cultural, né? Onde você vai utilizar detalhes. Sobrancelhas espessas, finas, nariz. Tem vários formatos de nariz adunco, nariz pequeno, grande, a mesma coisa a boca, e o vestuário. Então, sempre a gente começa de cima para baixo e da esquerda para a direita, normalmente, quando vamos descrever um cenário, alguma coisa, para dar essa referência para a pessoa poder ter facilidade de fazer a imagem mental. Eu me toquei agora que eu esqueci de descrever que eu uso óculos, mas eu tenho não é uma desculpa, né? Já sendo, eu usei óculos a vida inteira e recentemente eu operei, então teoricamente eu não precisava mais disso. Acabei de tirar o óculos, eu não precisava mais disso, mas eu acho muito estranho eu sem óculos, então eu uso óculos mesmo sem ter tanta necessidade. Por isso que às vezes eu não me atentei de que é importante essa informação. Eu uso um óculos de aro preto. Bom, continuando. Aqui. E a descrição de estados emocionais. Descrever elementos que levam o espectador a inferir o estado emocional. Por exemplo, eu não vou já dar o estado emocional da pessoa, falar, ele está triste. Eu posso levar, dar elementos para que ele chegue a essa conclusão de que a pessoa está triste. Então, ela leva as mãos ao rosto e chora. Quem leva as mãos no rosto e chora, possivelmente está triste. Então, isso respeitando o direito da pessoa com deficiência de fazer seus próprios julgamentos e inferências. Então, tem essa possibilidade. Embora que a audiodescrição, a gente ainda está numa construção dela, né? Assim, digamos, ela ainda tem muitos estudos. Então, no início, quando ela começou, existia um grupo que dizia que ela devia ser neutra. Descreva o que você vê claro e objetivamente. Hoje, nós temos assim uma outra linha que tem um outro olhar. Inclusive, pessoas com deficiência que são consultores, eles falam que preferem essa
audiodescrição mais poética ou que traz mais elementos que facilitam a fruição. Porque muitas vezes a gente vê franziu a testa para dizer que a pessoa está tenso ou nervoso. Mas uma pessoa que nasceu cega, ela não viu a expressão no rosto das pessoas e que aquela marca na testa de franzir demonstra um estado emocional. Então, por isso essa discussão e essa outra linha que também avança num modelo muito melhor. De gestos também, né? O casal se beija. Aí você vai descrever como é esse beijo. Se ele é apaixonado, se ele é rápido, se é demorado. Todos esses detalhes são importantes para a pessoa tirar conclusões futuras lá no final do filme ou no final do espetáculo. Então, uma pessoa aproxima-se de uma cômoda, abre a cômoda e pega uma arma silenciosamente. Aí, quando lá na frente acontece alguma coisa com aquela arma, a pessoa vai lembrar que alguém pegou, retirou essa arma. Então, tem que dar todas as informações. A audiodescrição é informação, é acessibilidade através da comunicação informacional. Então, a gente leva a informação para as pessoas. Na descrição de ambientes. Então, é necessário também a gente localizar os ambientes. Eu esqueci. Eu estou no meu escritório, aqui em casa, então, tem uma parede branca com espelho. Então, é importante referenciar essa ambiência para a pessoa cega saber onde que está localizado. No escritório, no jardim ou na praia, né? Assim como o tempo claro, o céu está nublado, é dia chuvoso, todos esses detalhes. E o uso de adjetivos descritivos, também muito importante na audiodescrição, porque eles vão tornar cenas e as ações e as características dos personagens e ambientes mais claros para o espectador. Por exemplo, eles devem expressar estados de humor, né? E de emoções condizentes com os construtos universais, sem valoração subjetiva. O que eu acho, se eu acho que é bonita, eu guardo para mim. Eu vou realmente trazer os adjetivos para que aquela pessoa possa, ela achar bonito ou não, né? Vai ficar a escolha do usuário, né? Da pessoa que vai receber a informação. As cores também é recomendado, né? Que as cores elas fazem parte do nosso mundo, né? Então, elas têm que ser referenciadas e grande parte das pessoas com deficiência visual tem ou já teve alguma visão útil e, por isso, tem memória de cores. Então, as pessoas com cegueira congênita também atribuem significado para as cores. Tem um livro excelente que trata só de cores para pessoas com deficiência. Eu não estou lembrada agora, mas é a importância das coisas que não se vê. Depois eu posso disponibilizar também para o professor e ele deixar lá no site. É muito, muito legal, da Flávia Maia. E para eles é muito importante saber de cores, por exemplo, no AVD, que é uma parte que instrui a pessoa cega, que é independente, mora sozinha, como ela vai lidar dentro da sua casa. Então, normalmente,
O guarda-roupa ele é arrumado de forma que mantém cores separadas, porque se ele é independente, ele vai ter marcas e saber que aquela é a camisa branca, porque assim como quem enxerga, eles querem, muitas vezes, compor as suas roupas da maneira como eles gostam. Então, e eles fazem esse significado, muitas vezes o vermelho é uma cor quente associada ao sangue, à vida, né? Ao sangue que corre nas veias, então é uma coisa quente. O azul é uma cor mais fria, e tem diversas coisas para trabalhar com cores desde a idade de pré-escolar, com crianças, para que quando ela chega numa idade mais adulta, ela já tenha esses conceitos interiorizados e possa compreender melhor. Então, chama-se educação, alfabetização visual. Então, para poder essas crianças que chegam na escola e passam por toda essa educação, essa alfabetização visual de conceitos, e poder ter uma amplitude maior de vocabulário, de entendimento, né? Porque muitas vezes a gente fala alguma coisa e a pessoa não entende, ninguém nunca falou para ela. Então, quanto mais a gente ampliar o vocabulário, é muito melhor. O uso de advérbios, né, e locuções adverbiais também ajudam na descrição de uma ação e torna mais clara e aproxima. E assim como os adjetivos, né, expressam estados de humor, de emoções, e sem essa valoração subjetiva por parte. E os advérbios, eles também complementam o significado das ações. Por exemplo, anda de um lado para o outro. A pessoa que anda de um lado para o outro demonstra preocupação, coça a cabeça, está preocupado também. Então, tem muitas coisas visuais que são subjetivas, e a pessoa que não enxerga, ela não vai chegar à compreensão. Então, você pode complementar e expressar melhor esses advérbios, usando esses advérbios. Antes da gente continuar, eu gostaria de fazer uma observação aqui. Não é nem sobre o conteúdo em si, mas sobre o papel do audiodescritor, até um tempinho para a professora tomar uma aguinha. Vocês percebem que ela está lendo porque as pessoas que enxergam estão percebendo que ela lê, mas você não percebe que ela está lendo porque não tem aquele ritmo de leitura, né? Então, lá, por isso que a professora Cândida é uma profissional de audiodescrição, a leitura já é direcionada de uma outra maneira, de uma coisa natural, uma coisa que fica agradável, e não aquela coisa quadrada, né? Aquela leitura quadrada. Então, achei só uma parte que eu gostaria de fazer para fazer esse registro, né? Que é um exemplo de um profissional de audiodescrição ao ler, por exemplo, um roteiro, né? Isso está na literatura de como deve ser, mas nós estamos vendo que na prática isso com a apresentação da professora Cândida, né? Dessa técnica que tem, inclusive, para fazer a leitura, e às vezes a gente não consegue perceber o que é do texto, o que é do slide e o que é uma complementação que ela está colocando, né, dada a fluidez da leitura. Achei só importante fazer esse registro. Continuando. Já falamos sobre descrição. Sim? Pode continuar. Na descrição de ações, é preciso usar verbos específicos que indiquem a maneira de realização
das ações, como pular, saltar. Normalmente a gente usa também no presente do indicativo. Ela fala, ele faz, entendeu? E a Tá aqui o inserção tempo. Do tempo. O tempo, por exemplo, eu estou descrevendo uma peça de teatro, e aí tem a mudança de cenário ou de ambiente. Essa mudança de tempo, ela deve ser anunciado logo que aconteça, para o melhor entendimento da cena. Por exemplo, um filme, ele tem o grande plano geral no início, que mostra todo o cenário. Você tem que descrever, e quando aquilo muda, você também, por isso é importante essa questão da narrativa cinematográfica acompanhar. Por isso é importante a criança, desde cedo, ter familiaridade com conceitos, para nós que somos educadores, ter esse cuidado de trabalhar isso sempre que puder. E ela deve ser anunciada logo que aconteça para um melhor entendimento da cena. Por exemplo, é dia, é fim de tarde, quer dizer, já mudou. Era dia, agora fim de tarde, então ele vai acompanhar de madrugada. A mudança de tempo também deve ser anunciada quando se volta a uma cena anterior, sobre uma outra perspectiva. Por exemplo, aí o audiodescritor vai falar, as cenas do início se repetem, ou se repetem, sobre a perspectiva do assaltante, ou em flashback, aí eu vou dar um direcionamento para a pessoa saber. É como um filme que a pessoa lembra do passado, lembra quando ela era criança, eu tenho que referenciar, porque ele não vai saber se eu não der a informação. Planos de enquadramento e pontos de vista. Esse conhecimento dos tipos de planos e seu significado dentro da narrativa também pode auxiliar o audiodescritor a tornar seus objetivos mais claros para o espectador com deficiência visual. Então, ele vai fazer o quê? Escolhas. Então, a escolha, ele vai escolher dentro das possibilidades qual a melhor palavra ou qual a melhor frase para trazer a compreensão. Por isso, a importância do consultor, que é a pessoa cega ou com deficiência visual, baixa visão, está muito junto nesse trabalho, porque ela vai falar, olha, essa palavra aqui não deu para eu entender muito bem. Será que se a gente colocar ponto de vista, ou em vez de colocar a câmera desliza, nesse contexto a gente colocar vista aérea, e aí ele vai trazendo, por isso eles têm que estar muito afinados e também ser pessoas que estudam o tempo todo, por exemplo, a dança que eu estou fazendo. Eu não sou profissional da dança, então eu tenho que pesquisar a respeito de dança, pegar o coreógrafo, conversar, a intenção dele, o autor da obra. Então, tudo isso é feito antes de eu montar o roteiro. Eu assisto os ensaios e vou rascunhando, depois eu volto com o consultor opina, nós voltamos para o grupo, fazemos teste, então é um trabalho assim, como que eu posso dizer, não é um trabalho simples, mas é um trabalho minucioso dentro de você trazer acessibilidade, porque também você não pode trazer de qualquer forma, né? Que vai, às vezes, confundir, em vez de esclarecer, de trazer acessibilidade.
Você quer que fale um pouco? Só um pouquinho, eu tive um travamento aqui, mas já voltei. É que agora... É que agora, lembra que eu disse antes, quando tinha aqueles itens lá, aquele roteiro, que a gente ia aprofundar. Então, aqui são alguns itens que já foram falados, mas agora nós estamos aprofundando um pouquinho mais. Tá, então vamos só passar para chegar nos que vão ser mais profundos, tá? Tá, então, a identificação a origem do som, está ouvindo um cachorro latir, referenciar. Você não precisa, ele vai saber que tem um cachorro, mas a localização do cachorro que late. Isso é importante. Então, você vai falar que ele late do lado de fora, ou barulho de água enquanto lava a louça, tá? E assim por diante. E a estruturação do período. Normalmente, a gente utiliza um período simples, apenas uma oração, e é mais recomendado, principalmente devido ao pouco tempo entre as falas dos personagens. Num vídeo, normalmente o vídeo ele é cheio de imagens, ações, e o personagem, e em documentário fala-se o tempo todo, então você tem pouco espaço entre as falas dos personagens. Aí você faz a minutagem e evita linguagem rebuscada, gíria, entre outros. Você pode ler esse, Ricardo? Assim, esse aqui já foi comentado, o texto está grande, mas tem em relação os créditos finais, né? Os créditos finais. Então, recomenda-se que sejam lidos os créditos, textos, títulos, legendas, interlúdios. Só que, porém, os créditos iniciais muitas vezes são exibidos ao mesmo tempo, e aí ocorre a sobreposição de informação. Em alguns momentos, é preciso dar prioridade para a informação principal, né? Porque não pode ter aquela sobreposição, aquela coisa desagradável. Está tendo um áudio, aí tem o audiodescritor, e aí vai ler todos aqueles créditos. Tem alguns filmes que, se você for ler todos os créditos, você vai ficar... que passa tão rápido, né, professor? Passa tão rápido que, se você for ficar dando pausa, você vai ficar 4, 5 horas para terminar a leitura, né? Então, o momento de fazer a leitura desses créditos, né, poderá prejudicar a compreensão, por exemplo, de um filme, né? Podem estar sendo mostradas cenas importantes relativas ao enredo, você não está descrevendo aquela cena porque você está descrevendo créditos que estão correndo ali, né? Assim, a leitura deve ser feita no momento que não sobreponha a audiodescrição das cenas. Pode acontecer de forma corrida, logo no início, ou então deixá-los todo para o final. Daí a importância do roteiro também. Quanto à tradução de siglas, se essa estiver disponível para os espectadores em geral, é necessário disponibilizar a tradução também na audiodescrição. Muito bem. Um conhecimento interessante e algo que automatiza um pouco, quando a gente fala de computador, de internet, são o papel dos leitores de tela, né? Então, aqui nós colocamos alguns softwares de leitores de tela. O que seriam os leitores de tela? São programas instalados no computador ou no smartphone que vão vocalizar os textos que aparecem nessas telas, né? Então, existe o JAWS, que é o mais antigo, por muito tempo foi o mais utilizado, que é um software de leitor de tela. Como que funciona o leitor de tela, para talvez alguém não esteja entendendo o que eu estou falando? Quando eu comecei a dar aula no Instituto Federal, eu não sabia disso também. E eu tive um aluno cego. E aí nós perguntamos como o cego usa computador. Essa é a resposta, através dos leitores de tela. Então, você tem um texto no computador. O leitor de tela, ele
ele é equipado com um sintetizador de voz, que reconhece aqueles caracteres, junta as letras, formula as palavras, as frases e vocaliza. Né? Então, é algo que veio para dar acessibilidade e foi uma coisa revolucionária. E no Brasil, eu disse do JAWS, existe o Virtual Vision, que é um leitor de tela de tecnologia nacional, tá? É o único desenvolvido no Brasil, apesar do nome estrangeiro, mas é um leitor de tela também desenvolvido no Brasil, é o único desenvolvido no Brasil. Mas e o DOSVox? O DOSVox não é desenvolvido no Brasil? Sim, o DOSVox desenvolvido na UFRJ, professor Antônio Borges. O DOSVox, ele não foi criado com esse nome leitor de tela, né? Então, ele foi concebido para ser um sistema operativo, um sistema operacional, e aí existe alguma discussão sobre isso, mas o DOSVox é o divisor de águas da educação e da acessibilidade computacional de pessoas cegas no Brasil. Ele foi o primeiro a se popularizar. Até hoje, ele é um dos primeiros sistemas utilizados pelas pessoas com deficiência visual, né? E é um sistema maravilhoso que tem suas limitações porque ele é um sistema fechado, né? Então tudo tem que ocorrer, por isso que ele tem esse conceito de ser um sistema operacional, porque todos os recursos estão dentro dele, ele não se expande para outros softwares instalados no computador. Daí, entre os outros leitores de tela, né? A gente tem o NVDA, que é o mais recomendado hoje. Por quê? Porque ele tem uma qualidade muito boa e ele é free, né? É grátis. Os outros leitores de tela, fora do DOSVox, que também é free, eles têm custo, né? O JAWS, o Virtual Vision, ele precisa comprar licença. O NVDA é um leitor de tela sem custo, tá? Então, se você quer recomendar um leitor de tela para alguém, recomende o NVDA, tá? Porque tem uma boa qualidade e ele é um sistema sem valor de licença. Usuários de Linux, sistema operacional Linux, vão utilizar o Orca, tá? Que é um leitor de tela. Eu conheço alguns usuários, conheço pessoas que trabalham com informática, pessoas cegas que trabalham com suporte informático e gostam de usar o Orca. E aí tem um outro divisor de águas que tem ocorrido nos últimos tempos, que é o uso dos smartphones, né? Eu achava, lá no passado, que aqueles celulares antigos eram mais acessíveis, porque eles tinham teclas táteis, né? Então, como é que o cego vai usar um negócio que não tem nada tátil? Era uma dúvida que eu tinha, né? Mas, hoje em dia, isso eu já tenho alguns dados, pelo menos os usuários da tecnologia que nós desenvolvemos, a gente consegue identificar como que está usando, estão utilizando bastante smartphones, tá? Porque são chamados recursos de acessibilidade nativos dos celulares, tá? Pessoas que usam iPhone, iPad, produtos da Apple usam o VoiceOver, né? E pessoas que usam o sistema operacional Android, né, que são todos praticamente, não, existe também alguns outros, mas usam o Talkback. Então, o Talkback é um recurso de acessibilidade, tá, nativo. Isso que é importante, gente. Você não tem que instalar. Você compra o celular, já vem com recurso de acessibilidade, tá? É uma coisa muito interessante, importantíssima, tá? Que às vezes a gente não encontra no PC, no computador. Por exemplo, o computador vem lá com alguns sistemas nativos que não são muito bons, né? Mas os smartphones, sim, né? Já vem com o sistema nativo, no caso do iPhone, o VoiceOver, e no caso do Android, o Talkback. Bom, aí vamos falar um pouquinho sobre barreiras.
as barreiras de acessibilidade, elas estão no cotidiano das pessoas. Estão nas ruas, estão nos prédios, mas também estão na internet, também estão nos computadores. Eu sou um professor que ensino os meus alunos a desenvolverem sites. Então, nós já ensinamos a fazerem sites acessíveis. E quando você não pensa, você não constrói um site na perspectiva do desenho universal, e o que é isso? É ele já ser concebido para ser usado por todos. Então, quando você faz... eu vou fazer um site e depois eu faço uma adaptação. Tá? Então, você não está observando o desenho universal. Os nossos alunos do Instituto Federal já são... eles já aprendem, desde os primeiros códigos, a pensar nas tags, que é uma palavra que a gente usa para desenvolvimento, que vão ser utilizados pelos leitores de tela. Então, existem sites muito ruins e bem inacessíveis. Então, o leitor de tela ele só vai funcionar se aquele programador, aquele desenvolvedor, não deixou barreiras, se ele já fez a concepção daqueles sites. Então, é essa área que eu trabalho. Né? E aí, algumas barreiras, imagens sem descrição. Isso aqui não é uma oficina de audiodescrição? Sim. Então, quando você vai colocar uma descrição, ou você vai colocar uma imagem na internet, além da hashtag, que a professora Cândida já citou, você tem tags, né, que precisam ser programadas para colocar a descrição daquelas imagens. Né? Gráficos somente com imagem, sem a descrição. Como fazer descrição de um gráfico? É possível fazer descrição de gráfico, tem norma técnica para isso. Né? Para você ler um gráfico, tá? Porque você tem uma linha crescendo, subindo, então é possível descrever isso. Tabelas que não fazem sentido, quando lida célula por célula, de modo linearizado. Então você não consegue dar uma visão geral de uma tabela. Frames, que são momentos, que não possuem a alternativa frame, que já é uma questão técnica. Então, algumas barreiras, né, que poderiam ter sido superadas caso se concebessem os sites na perspectiva do desenho universal, considerando acessibilidade web. Né? É uma disciplina, acessibilidade web, dentro dos desenvolvedores. Né? Então, isso deve ser levado em consideração. Navegadores e ferramentas que não possuem suporte do teclado. Vamos fazer um exercício? Vocês estão aí, quem tá em casa usando o computador, quem está com o celular não vai dar certo, mas quem está no computador, olha para o seu teclado agora, passa a mão no seu teclado, você vai perceber que existe um relevo na letra J, na letra F e na letra J. Né? Então vocês vão perceber isso ali. Se esse teclado ele foi comprado... na verdade, eu nunca vi um teclado que não tem. Isso é lei, isso é norma, tá? Que deve haver um pequeno relevo. Muitos nunca perceberam isso na vida. Mas um pequeno relevo nessas duas teclas, que é para localização das mãos no teclado. Tá? Isso é um recurso importante. Qualquer teclado que você pegar, e no teclado numérico, se houver, dá uma olhada aí no número 5, no meio também deve ter um pequeno relevo. Tá? Então é assim que o cego posiciona as mãos no teclado, e digo que muitos não sabiam, e conheço cegos que digitam muito mais rápido que pessoas que enxergam. Passando aqui. Aí outras barreiras, eu vou passar isso aqui, depois isso vai estar disponível no link do curso que eu vou sugerir para vocês. Tá? Mas eu gostaria só de falar mais um problema, mais uma barreira que existe em muitos sites. A pessoa vai navegar, eu vou passar aqui para aqui. Como é que o cego navega pela internet? Com os leitores de tela. Né? Mas que teclas ele vai utilizar? Porque não usa mouse. Até é possível usar mouse, com o leitor ele vai vocalizando a posição do mouse na tela. Tá? Então a informação correta é que não é que não usa mouse. É que não é comum, e é possível usar mouse, e o mouse vai
vocalizando onde está. Mas ele usa setas, por exemplo. Um tipo de navegação que a pessoa com deficiência visual usa é com setas. Então, as setas para baixo, ele vai lendo, ele vai vocalizando tudo que está na tela. É um tipo de navegação, é uma maneira de navegar. Outra maneira de navegar é com a tecla Tab. Por isso que os sites têm que ser feitos dentro de uma organização de código muito bem feita, né, pensando nessa navegação. E a outra maneira de navegar é com a tecla H. Com a tecla H, ele vai pulando de títulos em títulos. Então você tem um título, aí você tem vários parágrafos. Ele vai pular para o próximo título. Aí pode ter vários parágrafos, vários itens. Então ele vai pulando de títulos em títulos. Tá? São as maneiras de navegação. Agora, finalmente, eu quero mostrar para vocês a dica de ouro. Você quer se aprofundar no assunto? Você quer fazer um curso de audiodescrição com ótimo material? Então, o site da Escola Virtual do Governo Federal, está aqui o link. Você vai receber um certificado de 40 horas. Tá? Quando a gente foi preparar essa oficina, eu combinei com a professora Cândida assim, já vamos usar esse material da Escola de Governo, porque é um material excelente. O que nós pegamos aqui é uma cifra, uma fração do que tem de material nesse curso. Tá? Então fica aqui a dica para que vocês se inscrevam nesse curso gratuito, tá? E podem fazer essa capacitação em audiodescrição. 40 horas, então você pode se organizar e ali você vai identificar lá os conceitos que nós estamos utilizando aqui e muito mais. Então nós usamos, por exemplo, 2 definições de audiodescrição, lá você vai ter várias. Tá? Então essa é a fonte. Se você quiser, e nesse curso também você vai ter acesso a referências. Tá? Então todas as referências estão lá, vários livros, vários materiais de apoio. Então é uma dica de ouro fazerem o curso da Escola de Governo, e ele tem essa identificação, curso 320, o nome do curso é Introdução à Audiodescrição. Estamos acabando? Não estamos acabando. Ainda tem mais um assunto, antes de começar a responder as perguntas, que eu quero falar agora sobre o Boca Web. Boca Web. www.bocaweb.com.br. O Boca Web é um portal de objetos digitais em audiodescrição. Tá? O Boca Web ele foi desenvolvido por mim durante o meu doutoramento. A minha tese tem a ver com acessibilidade e audiodescrição podendo ser feita por todos. Tá? Veja bem, eu estou falando de audiodescrição de imagens. Tá? Boca Web é audiodescrição de imagens. Não é eventos, não é... Então, do que se trata o Boca Web? Ele é um banco de dados de objetos. Um objeto eu chamo de ODA, Objeto Digital de Audiodescrição. É uma imagem, e aí eu coloco textos descritivos a respeito dessa imagem em 3 níveis, básico, intermediário e avançado. E aí você tem um banco de dados de imagens. Eu tive uma reunião essa semana com a Associação de Deficientes Visuais do Mato Grosso do Sul e eu fiz a apresentação do Boca Web. Eles ficaram fascinados e para mim foi muito importante, porque além de ter o feedback, poxa, que legal, gostei disso, eles também fizeram várias solicitações. Então nós temos já uma demanda para cadastro de objetos dentro do Boca Web. Tá? Então, um ODA, que é um objeto digital em audiodescrição, tem uma imagem, tem níveis de descrição e arquivos de áudio. Por quê? Mas não tem o leitor de tela? Tem, mas nós queremos áudio gravado. Tá? Então, com voz humana mesmo. Então, você vai gravar e vai fazer o upload desses arquivos de áudio no Boca Web. Tá?
O que tem no Boca Web? Você não vai ter, por exemplo, audiodescrição de caneta, audiodescrição de mouse. São objetos muito comuns, triviais, e qualquer pessoa tem acesso para saber qual é a forma do mouse, qual é a forma de uma caneta, como é isso. Então, nós fazemos audiodescrição de objetos não triviais. Então, símbolos, por exemplo. Qual é o logotipo, como é a audiodescrição do logotipo da sua instituição? Eu vi ali que tem algumas pessoas de institutos federais pelo Brasil. Já pensou na audiodescrição do logotipo do Instituto Federal? Já temos no Boca Web, pelo menos do IFMS, que tem, acredito que vamos ter a mesma estrutura para todos os IFs, por exemplo. Mas qual é a audiodescrição do logotipo da instituição que você faz parte? Da bandeiras. Vocês já pensaram como que um cego do Mato Grosso do Sul não sabe como é a bandeira do seu estado? Porque ninguém, de repente, pensou para fazer a descrição dessas bandeiras. E eu tive esse feedback, conversando com eles nessa semana. Uma pessoa falou, eu não sei como é a nossa bandeira. Nunca... Às vezes a gente encontra nos sites descrição assim. Imagem da bandeira do Mato Grosso do Sul, ponto. Então, cita o que é a imagem, mas não explica como é a imagem. Entendeu? Então, a gente tem, muitas vezes, a descrição dizendo o que tem, mas não como é. E nesse banco de dados, nós dizemos como é. Como são as bandeiras? Já temos muitas bandeiras lá. Ilustrações também. A gente quer chegar num nível... temos poucos objetos ainda. Estamos chegando a 100 agora, mas o projeto é para ter milhares de objetos. Tá? Já pensaram, você está numa aula de biologia, e aí aparece, por exemplo, a imagem de uma célula, e a professora não sabe como descrever aquela célula para o aluno cego que está ali. E aí a gente pode ter, no Boca Web, um repositório de descrição. Então, nós não temos ainda nesse nível, mas nós queremos chegar lá. Como nós falamos de inclusão educacional, social e cultural. Né? Mas vocês já pensaram, de repente, como que são os personagens? O primeiro personagem do Boca Web eu que fiz. Foi o Bob Esponja. Porque eu assistia Bob Esponja com meus alunos, e aí eu fiquei pensando, poxa, uma criança, eu tenho 45 anos de idade e assisto Bob Esponja. Né? Faz uns dias que eu não assisto. Mas uma pessoa... Que informação visual eu tenho do Bob Esponja que as pessoas que não estão vendo vão ter? Vão saber que ele é uma esponja, porque está no nome. Vão saber que ele tem a calça quadrada, porque sempre fala Bob Esponja, calça quadrada. Mas e as outras características do personagem? Como é o Bob Esponja? Ficou curioso? Entra lá e pesquisa pelo Bob Esponja. Temos vários personagens já descritos. As princesas Disney, por exemplo. Então, algumas... Quem está fazendo esses objetos são meus alunos, tá? Do Instituto Federal, e alguns outros parceiros. Por exemplo, a Cândida já fez Arara Azul. Se vocês quiserem ouvir a voz da professora Cândida, ela já fez a Arara Azul e ela está me devendo alguns outros que ela falou que vai fazer, está na conta dela. Mas nós temos as características dos objetos. E na reunião com as pessoas da Associação de Deficientes Visuais, eles pediram animais. Teve uma pessoa que falou, eu não sei como é um sapo. Como é um sapo? Outra pessoa pediu, eu queria saber como é um beija-flor. Você não vai conseguir um beija-flor, pegar um beija-flor e colocar na mão da pessoa para ela saber como é um beija-flor. E por que não descrevê-lo? Informação que às vezes você tem algumas características daquele objeto, mas você não tem uma descrição ao ponto de você substituir a informação que está no visual para o verbal. Né? Então essa é a coisa, é a tradução do visual para o verbal, é isso que nós buscamos fazer. Não é fácil, alguns objetos são bem fáceis. Teve lá alguém que falou, vou fazer a bandeira do Japão. Falei, aí tranquilo, né?
mas a gente tem, por exemplo, bandeiras com brasões complicados. Nós temos lá escudo de time de futebol. Por que a pessoa não pode saber como é o escudo do time que ele torce? Então, temos lá vários times descritos, planetas, audiodescrição de planetas e vários outros objetos. Bom, se você quiser ser um colaborador do Boca Web, você vai passar por um processo de formação. Tá? Não é assim, vou entrar e vou cadastrar. Não. Você vai primeiro navegar, você vai avaliar, você vai ouvir bastante descrição, aí você vai pensar assim, poxa, eu quero ser um colaborador. Você vai passar por uma formação, tem vários vídeos lá, a gente faz o acompanhamento disso, e aí você vai cadastrar. Eu quero cadastrar o brasão do Palmeiras, que eu sou torcedor do Palmeiras, por exemplo. Pode cadastrar, mas ele não vai para o ar, porque ele vai passar pela revisão, então existe controle de qualidade. Né? Esse áudio está com ruído, você não descreveu os elementos principais, então você vai receber um feedback durante o processo de cadastramento, e aí, quando for autorizado, aparece seu nome como cadastrador daquele objeto. Tá? Então, fica lá no portal quem foi a pessoa que cadastrou. Faça o seu cadastro do Boca Web. Se você quiser ser um colaborador, siga esses passos. Eu vou mostrar aqui agora para vocês o portal. Ele está aqui. Então, eu estou agora apresentando o navegador de internet Chrome. Está aberto o portal bocaweb.com.br. Tá? Já estou logado, mas eu vou clicar em logout. E aí, quando você entra no Boca Web, você pode fazer o login ou você pode se cadastrar. Eu não quero me cadastrar, eu só quero visitar. Então, você pode visitar. Tá? Se tem alguém com deficiência visual acompanhando essa live, fique tranquilo que ele é totalmente acessível com os leitores de tela. Então, você vai navegar até o botão visitar e aí já vai abrir a tela do Boca Web e você pode fazer busca por objetos ou você pode navegar por essa lista. Tá? Eu vou abrir um objeto aqui. Nós temos capas de livros. Eu esqueci de falar das capas de livro. Gosto muito. Olha só, estou mostrando aqui a capa de livro do livro 1984. Deixa eu ver uma outra capa de livro aqui. Capa de livro Torto Arado. Professor Ricardo, toda vez que você vai falar do Boca Web, você fala dessa capa de livro, porque eu amo essa capa desse livro, Torto Arado. Então, como é a capa do livro Torto Arado, por exemplo? Então, uma pessoa, está aqui o nome dela, cadastrou. Eu vou executar o áudio, tá? Então, eu tenho aqui a descrição e eu vou executar o áudio agora do nível básico do livro Torto Arado. Em um fundo rosa, temos duas mulheres de pele preta dando as mãos e segurando uma planta, ambas de vestidos e turbantes. Na parte superior está escrito Torto Arado. Logo abaixo, Itamar Vieira Júnior. Na parte inferior tem a logo da editora. Vocês viram aqui a audiodescrição da capa do livro Torto Arado. Vamos ver aqui a ararinha azul. A arara azul foi bem legal. Uma senhora falou, eu não sei como é a arara, eu quero saber como é a arara. Aí eu falei, então você já entra lá no Boca Web, tem a audiodescrição da arara azul. Então vamos ouvir. A arara azul tem círculos amarelos ao redor dos olhos, faixa também amarela, próxima ao bico que é encurvado. Tem os pés com 4 dedos e a cauda longa. Bom, se você quiser saber mais informações sobre a arara azul, estão parecendo aqueles caras que... Mas, gente, é tudo de graça. Não tem... esse projeto, ele não tem nenhuma finalidade de lucro. A gente não tem nem bolsas. É tudo voluntário.
tá? Tudo voluntário, então nós estamos em busca de voluntários. Bom, nós vamos soltar um formulário, eu não sei se já foi. Essa oficina, ela vai dar o certificado, acho que alguém já deve ter perguntado qual é o tempo do certificado. Eu vou parar o compartilhamento da tela. Pronto. Ela tem um tempo de 2 horas, porque a gente ainda vai responder perguntas, mas nós temos aqui um certificado de 8 horas para aqueles que se cadastrarem no Boca Web e cadastrarem um objeto, mas tem que chegar ao final e o objeto ser autorizado. Tá? Então só vai ser autorizado se passar por todo o processo de qualidade. Então você vai cadastrar, nós vamos dar feedback e tudo mais. Então, se você se cadastrar no Boca Web, você vai colocar assim. Eu vou compartilhar a tela de novo para mostrar. Eu esqueci de falar sobre o cadastro. Se você fosse cadastrar no Boca Web e quiser o certificado de 8 horas, você vai fazer o seguinte. Na hora de fazer o seu cadastro, quero me cadastrar. Login. Aqui no campo login, você vai colocar o seu nome, por exemplo, Ricardo, e vai colocar assim, traço, oficina AD. Para eu saber que você é dessa oficina. Porque os outros campos só tem uma senha e o nome completo e e-mail, só isso. E a instituição que você pertence. Se você é uma pessoa com deficiência visual, marca aqui. Tá? Marca aqui. Você é uma pessoa com deficiência visual, você vai marcar sim. Isso é importante, gente. Porque as pessoas com deficiência visual, eu preciso saber que elas estão navegando, porque a opinião dessas pessoas, ao fazer a avaliação dos objetos, é muito importante. Tá? Então eu preciso saber, na hora do seu cadastro, você é uma pessoa com deficiência visual. Então você vai colocar assim, login, Ricardo, coloca seu nome normalmente, oficina AD. Aí eu vou saber que é você que está participando aqui hoje, para poder receber o certificado de 8 horas. Aí você vai colocar uma senha, nome completo, etc. E vai confirmar o cadastro. Feito o cadastro, eu já vou entrar em contato com vocês para passar os próximos passos. Tá? E aí, você vai receber seu certificado de 8 horas. Eu vou levar 8 horas para cadastrar um objeto. Olha, pode ser que você leve muito menos tempo. Então, depende de cada um. Tá? Depende de cada um, a gente não tem um padrão. Algumas pessoas fazem, nesse período, 2, 3 objetos, 4. Outras pessoas precisam de mais tempo para pensar, para fazer. Tem pessoas muito detalhistas. E aí, mas todos que fizerem, que participarem, essa será a atividade prática dessa oficina, ser um colaborador do Boca Web, pelo menos para um objeto. Ah, professor Ricardo, eu quero ser um colaborador e fazer vários, e eu quero ajudar na revisão, ótimo, tá? Mas para essa oficina, a gente tem um limite de 8 horas, tá? Depois a gente vai continuar colaborando, vai ser ótimo, tá? Mas 8 horas para aqueles que quiserem. Quem não quiser, não tem problema, vai receber o certificado normalmente de 2 horas, tá bom? Bom, agora nós temos um tempo para responder perguntas. Deixa eu ver onde estão as perguntas. Ah, já estou vendo as perguntas aqui. Essas que estão no chat privado, né? Ou as que estão... Espera aí, gente, que eu já estou me localizando aqui. Samira Prestes.
pergunta: como o professor em sala de aula com um aluno com deficiência visual deve realizar audiodescrição? Professora Cândida, pode responder? Então, o professor, ele deve descrever as imagens, porque tudo que ele trabalha com a criança e ela não está enxergando, eu tenho que dizer o que é, como é, a cor. Então, eu desde cedo, como professora, é importantíssimo eu descrever tudo o que a imagem para essa criança serve. E como ela vai? Ela vai usar os elementos mais simples, né? O que, como, quem. E nesse curso que o professor Ricardo indicou, ele já vai dar uma noção de como eu descrever um objeto. Então, é importante fazer para todas as pessoas, porque a audiodescrição ela não precisa ser feita somente pelo profissional. Qualquer pessoa pode descrever. É melhor ele ter uma descrição do que ele não ter nada. Então, ele pode. Uma coisa que eu recomendo é esse livro da professora Lívia, tá? O nome é Audiodescrição na Escola, Abrindo Caminhos para a Leitura de Mundo. Então, ele é todo voltado para educadores. Então, ele é bem completo. Tem audiodescrição nos filmes, na contação de história. Então, eu recomendo, é da editora Fontes. Também é legal. E esse livro aqui também é gratuito. Você pode baixar ele no site. É só colocar no Google audiodescrição, transformando imagens em palavras, que lá já tem um link para baixar. Foi o primeiro livro, uma coletânea, que está com a Lívia e o Paulo Romeu, que é uma pessoa cega e que tem o blog da audiodescrição também. Muito bem. A Sara Sampaio pergunta: como fazer audiodescrição de um post e imagem publicado em redes sociais, por exemplo? É interessante colocar hashtag, né? É uma coisa que naturalmente foi acontecendo. Coloca a hashtag para cego ver. E faça, gente. Muitas vezes a gente não faz por medo. Como a professora Cândida falou, faça. É importante você ler, é importante você aprender, mas de qualquer maneira vamos fazer. Tá? Então você vai, por exemplo, você colocou uma foto em rede social. Vamos pensar assim que você está de férias e tirou uma foto na praia. Então você vai descrever. Entendeu? Estou na praia usando a roupa tal, ao fundo, com fulano, 3 pessoas. Então faça. Né? Identifique as pessoas, identifique o local e faça. Coloca a hashtag e faça. Tá? É mais importante a gente fazer, porque assim, a gente se expõe, eu entendo isso. Eu estou numa situação assim. Nós colocamos o Boca Web no ar. Fica aquela coisa, vou me expor? Porque a gente se expõe quando a gente faz. Mas é melhor a gente se expor e fazer do que não fazer, do que simplesmente omitir. De qualquer maneira, a informação não vai chegar para as pessoas se nós não fizermos. Agora, busquem aprender direitinho. Acho que hoje é um momento para isso, né? E também o curso que nós indicamos e também os livros que a professora Cândida está indicando. Muito bem. Yolanda Oliveira: como posso inserir audiodescrição nos cultos da igreja? Olha que pergunta bacana. Você sabe que as igrejas, elas são precursores em muitas questões de acessibilidade no Brasil. Né? Por exemplo, as intérpretes, muitas delas vieram das igrejas. Né? Isso é uma coisa muito legal. Tá? E a mesma coisa, gente. Porque as igrejas,
pelo que eu entendo, elas têm umas características de terem muito, por exemplo, uma preleção, uma mensagem do padre, do pastor. Então é tranquilo, porque ele está lá, você só precisa identificar onde ele está, de repente como ele está, e aí tranquilo, porque é mais áudio mesmo, tá? Mas aí tem aqueles outros elementos que acontecem na igreja. Fulano subiu no altar, quem está ao lado de quem está. Então, isso é uma coisa interessante. E, às vezes, as igrejas não vão ter os equipamentos. E até, Por exemplo, Ricardo, falar, as pessoas estendem a mão. isso. Nesse sentido, a pessoa cega vai saber que está todo mundo Está com todo a mundo mão com a mão estendida estendida. e vai estender também. Vai Então, se entender. não tem o equipamento, muitas igrejas já têm equipamentos. Então, você chega, já é uma coisa bem avançada. Tem lá um audiodescritor, a pessoa tem fone de ouvido, mas não tem, é do lado da pessoa. É do lado e vai descrevendo o que está acontecendo nas celebrações. Vânia Lúcia Fernandes Pinto Lins. Como fazer uma audiodescrição de uma notícia num telejornal? Então, isso é o que nós estamos vendo, essa possibilidade lá na TV educativa. Os programas que vêm da Rede Cultura para cá, para a gente retransmitir, já tem, mas não audiodescrição no telejornal. Inicialmente, eles colocam em alguns programas, porque tem um limite previsto pela lei, e isso ainda não está institucionalizado, a forma como vai ser. Porque, normalmente, um repórter, um jornal, ele vai e ele dá a notícia por meio oral. Então, é só essas notícias que são dadas em ambiente externo, ou ainda não se pensou. Eu ainda não tenho, é só mais programas musicais, vídeos, filmes, como é no telejornal. Tem uma iniciativa em Juiz de Fora. Uma das pessoas que fez o curso de especialização, lá na época, ela era jornalista, é jornalista, e ela propôs isso na emissora, lá na rede que ela trabalhava. Então, vai acontecer nos próximos dias aí, nos próximos anos, a inteligência artificial também. Então pode ser que os telejornais consigam implementar tecnologia para fazer reconhecimento de cenários porque às vezes é muito dinâmico, você não consegue, de repente, fazer toda essa edição antes, essa preparação antes. Então, a inteligência artificial também vai entrar como mais um recurso, não vai substituir nada, como mais um recurso também para tentar automatizar essas mídias. Agora, quem quer conhecer audiodescrição em filmes, a Netflix tem uma série de libras de audiodescrição que é só feita por personagens surdos, muito interessante. E é crisálida. Então, acessem lá e ouçam a audiodescrição, que é bem legal. Uma pergunta aqui, um pouco parecida com o que já foi falado, mas um pouco mais específica para a educação infantil. A Gislene Ovelar pergunta: como inserir audiodescrição para crianças com deficiência visual na educação infantil? Então, através da descrição de tudo quanto é objeto, coisas que é imagem que você vai utilizar. Você vai pegar um brinquedo, você vai descrever como é aquele brinquedo, que cor é, e desde bebê você pode trazer ele para essa construção de conceitos, né? Como que é uma bola, como que é uma boneca. Então,
os animais mesmo. Você descreve da forma como você sabe, e a audiodescrição, ela é exercício. Quanto mais você faz, melhor você faz. Você pega, no caso, eu faço um roteiro de uma dança. Quando eu vou rever esse roteiro para a dança vai ser apresentada novamente, normalmente você muda muita coisa. Porque ela evolui e você vê coisas que você colocou que às vezes não é mais necessária ou que você pode colocar de uma outra forma. Então, é exercício. Quanto mais faz, melhor. Aí tem aqui uma pergunta da Rivânia Canejo. Está se aproximando as provas do Enem. Quais as orientações que vocês poderiam dar para os ledores, transcritores que se inscreveram para atuar nesses 2 dias de prova? Então, eu acho que eles têm que ser preparados, né? Eu tenho uma sobrinha que mora em Araçatuba, ela é cega e ela recorreu no Enem, porque ela não conseguiu entender a descrição. Então, importante estudar, a pessoa buscar saber como é que faz, né? Esse curso, pegar livros, eu não sei como que é o Enem, se eles dão uma preparação para os ledores, né, a nível de audiodescrição. Eu acho que teria que ter isso, né? Uma preparação antes, para esse profissional poder saber como é que ele vai descrever uma cena, um dado histórico, porque muitas vezes é relevante para a pessoa responder a pergunta, né, do Enem. Então, eu acho importante perguntar. O Thales Itiel da Silva Santana pergunta: tem alguma dica de bibliografia sobre autodescrição como ferramenta de ensino para estudantes com deficiência visual no ensino superior? Tem iniciativas de projeto de pesquisa, artigo, coloca lá audiodescrição no ensino superior. Tem mais materiais relativos à educação EAD, à distância. É o que mais você vai encontrar. A Yolanda Oliveira pergunta: esses sistemas leitores de tela são gratuitos? O NVDA. Né? O NVDA é um sistema gratuito e de ótima qualidade. Né? Então, e também os sistemas nativos de smartphones. Você não precisa se preocupar em adquirir leitores de tela para smartphones. Mas para computador, o NVDA deve ser instalado. Dario Gonçalves: vocês têm parceria com alguma instituição para cegos aqui em São Paulo? Aí ele cita a Dorina Noil, Lamara, a ACD, Padre Chico, etc. Eu não. São referências, Dorina Noil, Laramara, sempre encontro nos eventos, a ACD faz um trabalho belíssimo, mas não tenho parceria diretamente com essas instituições. Mas são instituições de referência. Olha essa pergunta aqui do Thales Itiel da Silva Santana. Pergunta: alguma dica de bibliografia que trata de audiodescrição de símbolos matemáticos, símbolos e conteúdos matemáticos em geral? Eu posso citar a norma técnica tem uma norma técnica para a descrição de imagens que foi desenvolvida por o MacDaisy, que fala sobre descrição de imagens, mas especificamente para símbolos matemáticos, não conheço, tá? Mas pode ter algum artigo científico que poderíamos
pesquisar. Tem iniciativas na área da química, química acessível. Você põe lá no Facebook, química acessível, tem pessoas que trabalham. Inclusive, quando eu estava no CAP, tem um professor que trabalha com... Porque lá no CAP eles produzem livros, né, acessíveis, em braille, ampliado, em áudio. Uma coisa que é feita é a descrição das imagens que vem no livro. Então, em cada disciplina tinha um professor. Por exemplo, tinha um específico para a área de matemática, química, aí tinha um grupo que fazia biologia, os pedagogos que pegavam o ensino fundamental, e assim por diante. Então, tem iniciativas, pesquisas, isso você vai encontrar, trabalhos, publicações. Bom, eu acho que são essas as perguntas. Acredito que já foi colocado no chat o formulário de presença e também o formulário para os que vão participar do Boca Web. E acho que é isso, gente. Fica aqui os nossos e-mails de contato, caso queiram entrar em contato, estamos à disposição. Agradecemos as contribuições dos professores Ricardo, da professora Maria Cândida, excelente fala dos dois. Em nome de todos os participantes aí, de quem nos assiste no YouTube, muito obrigada. Então, em nome do IFMS, Campus Ponta Porã, agradecemos a todos os que participaram e permaneceram conosco até este momento, mesmo que de forma remota, prestando seu apoio e prestigiando esta oficina, em especial aos nossos palestrantes. Agradecemos o apoio das intérpretes de Libras, ao pessoal que nos deram suporte no StreamWord, Samir e Jonathan, e a todos vocês. Lembramos que o formulário para o registro de presença do dia de hoje está disponível no chat, e para receber o certificado é necessário o registro da presença na oficina. Haverá um acréscimo de horas, conforme informado pelos palestrantes, para quem realizar atividade no portal de audiodescrição Boca Web. E qualquer dúvida, estamos à disposição nos e-mails disponíveis pelos palestrantes e também no e-mail do napne.pp@ifms.edu.br, que nós encaminharemos aos palestrantes. Tenham todos e todas uma excelente tarde. Muito obrigada.